já com o nosso material, onde a gente vai tratar sobre o CSS. Ok, vamos lá. Mudando o visual com o CSS. Então nós iniciamos essa disciplina, né, de web, né, trabalha com a parte de design também. Nós iniciamos com HTML e agora a gente está entrando aí na parte do CSS. E a gente vai explicar direitinho o que vem a ser, como é que funciona. Vamos esclarecer todos esses pontos à medida que a gente for desenvolvendo a aula. Bom, em primeiro lugar, o que significa CSS? CSS significa Cascading Style Sheets, folhas de estilo em cascata. O CSS é uma linguagem que permite definir a aparência dos elementos HTML. Ou seja, o navegador ele tem uma forma padrão de exibir cada uma das tags, aquelas tags que a gente vem desenvolvendo, inclusive na aula de programação, né? A tag form, a tag body, entre outras, a tag p, entre outras. Então, o navegador ele tem uma forma padrão de exibir cada uma dessas tags. E o CSS serve para alterarmos a forma de exibição de cada um desses elementos, nos permitindo criar o layout que quisermos. Ou seja, a gente pode ajustar a cor, ajustar o tamanho, a gente pode ajustar as características dos elementos que a gente está renderizando na tela. Ele ajudou a resolver um grande problema. O HTML não foi feito pensando-se em estilizar páginas. Estilizar seria dar estilo, criar estilo, fazer o que o CSS se propõe. Tags e atributos que formatavam textos foram criadas no HTML 3.2. Mas para cada página criada, os desenvolvedores tinham que repetir a formatação. E com o CSS a gente resolve esse problema. Então, a gente pode colocar em poucas palavras o seguinte: o CSS é um mecanismo para adicionar estilo a um documento web. Então, o Carlos que me perguntou inicialmente, quando você desenvolve uma página HTML, um site, por exemplo, usando HTML, você insere o CSS como esse mecanismo para você adicionar um estilo ao documento, para você tornar o seu documento, digamos, mais belo, mais bem apresentado. Então, é ele que dá a beleza para a sua aplicação. É ele que define a forma como o seu HTML vai se apresentar. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, mas o HTML vai se ater à parte estrutural. A parte de estilo, a parte de beleza, digamos assim, das nossas páginas, da nossa aplicação, ficará a cargo do CSS. Então, aqui eu coloquei um exemplozinho bem simples, mas a gente vai ver os exemplos na medida que a gente for desenvolvendo esse material. Tá? Mas, basicamente, esse é o estilo aí de um CSS, como vocês estão vendo aí. Bom, talvez essa transparência seja um pouco exagerada, né? Mas quando você trabalha simplesmente com HTML, você tem uma característica para a sua página, né, que não é tão agradável. Agora, quando você insere o CSS, aí a sua aplicação ela se torna assim de uma forma mais bem apresentada. Tá? Essa é a ideia. Tá? Mudando o visual com o CSS, agora aqui a gente vai entrar um pouco com maiores detalhes. Com a inserção do CSS no cenário do desenvolvimento web, passou-se a utilizar o HTML apenas para estruturar as páginas, como eu havia dito anteriormente para vocês. E o CSS passa a definir como os elementos são exibidos. Isso pode ser reutilizado nas páginas. E isso é uma coisa muito interessante, viu, pessoal?
uma vez que você define um arquivo com os seus estilos, você pode reaproveitar aquele mesmo arquivo em vários arquivos HTML. E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso é feito. Podendo até mesmo ocorrer a reutilização em outros sites, como eu acabei de dizer. Então a gente vai ver 3 maneiras de como colocar o CSS na nossa página. Neste momento, você deve ter pelo menos um arquivo HTML. Então, eu vou escrever uma página web, vou escrever um arquivo HTML. A gente vai ver na prática daqui a pouco. Caso contrário, crie um arquivo chamado index.html. Então, a gente vai ter esse arquivinho onde a gente vai fazer esse trabalho. Aí depois a gente cria um arquivo CSS, onde a gente chama esse arquivo de styles.css. O nome pode ser o que vocês quiserem, tá, pessoal? Normalmente a gente convenciona com esse nome, styles.css. Bom, e como é que a gente usa o HTML? A primeira maneira, a gente vai chamar isso de CSS inline. As tags HTML possuem um atributo chamado style. Dentro desse atributo, nós podemos passar as regras CSS diretamente para o elemento. Esse formato não é muito recomendado. Esse primeiro formato que a gente vai apresentar agora. Por quê? Porque ele mistura o HTML com o CSS. Isso não fica legal. Para organização e reutilização do código, é interessante a gente adotar um outro critério, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente vai evitar esse modelo. Tá? Então, a gente tem um exemplozinho abaixo. Tá? Antes de falar do exemplo, eu quero apenas lembrar o seguinte. Lembrando que a tag div, que é o que mais a gente utiliza nesse contexto do CSS, serve para alterar o estilo em partes específicas da página e posicionar objetos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos focar nesse primeiro exemplo aí de um user. Imagine que você queira implementar um estilo dentro do seu HTML de maneira que você quer colocar com que o background, a cor de fundo, o background color, a cor de fundo da sua página, você quer que ela seja azul. Então você implementaria dessa maneira. Você colocaria a tag div, definiria o estilo, background color blue, e depois você fecharia a tag div. Se isso não ficou muito claro assim, visualmente falando, daqui a pouco, quando a gente apresentar um exemplo, vai ficar claro para vocês. O que eu quero que vocês foquem agora é que esse primeiro formato de utilização do CSS, ele não é interessante, porque você vai colocar isso aí junto com o seu arquivo HTML. Você vai inserir essa div com esse recurso CSS dentro do HTML. Tá? Então, não é interessante que seja feito dessa forma. Mas é uma possibilidade, tá? Que a gente tem que apresentar para vocês. A segunda forma seria o CSS interno. É quando escrevemos código CSS diretamente em um arquivo HTML. Como é que a gente faria? A gente vai colocar dentro do HTML, só que a gente vai separar isso dentro do arquivo. Para isso, basta abrir a tag style e escrever o código CSS dentro dela. Normalmente, isso é inserido dentro da tag head. Então, olha só, a gente tem aí o escopo de um HTML, você tem lá o cabeçalho, o head, a tag head. Dentro dessa tag head, você tem a tag style. E é ali dentro dessa tag style que você vai definir os seus estilos. No caso, o seu CSS. Tá? Então, essa é uma segunda alternativa. Aí lá embaixo no body, você vai desenvolver a sua página normalmente. Tá? A terceira opção, que seria a opção mais recomendada, é a forma mais comum e mais indicada para a criação de sites e nas demais aplicações, né, que a gente utiliza, pois ela possibilita uma melhor organização das páginas, deixando arquivos HTML somente para a estrutura e os arquivos CSS para a estilização. Então,
Nessa opção a gente separa as coisas. Eu crio um arquivo HTML e crio para estruturar a minha página, o meu site, a minha aplicação, e crio um arquivo CSS, onde eu vou definir os estilos em separado. E aí que eu posso utilizar o recurso da reusabilidade. Neste modelo, indicamos no arquivo HTML que é necessário carregar um arquivo CSS. Esse é o grande detalhe que a gente vai ver com o exemplo. Para isso, nós utilizamos a tag link e normalmente a inserimos dentro da tag head. Então vamos lá, olhando esse exemplo que eu coloquei abaixo, olha, dentro da tag head, observe que eu abri a tag head, fechei a tag head e ali dentro eu coloquei uma linha, né, onde eu começo com a tag link. E aí eu coloquei uma observaçãozinha acima que diz o seguinte, ó, o rel indica que o arquivo importado, quer dizer, é aí que eu vou dizer que eu estou importando esse arquivo CSS. E esse rel indica que esse arquivo importado é o arquivo responsável pelo estilo da nossa página. Ou seja, eu estou dizendo que o estilo da nossa página vai ser style sheet. O tipo do arquivo é CSS, text/CSS, e o arquivo que eu vou importar para dentro do meu HTML é esse styles.css. Então imaginem que você criou uma página HTML e você definiu os estilos para aquela página. Aí você vai criar um arquivo styles.css separado desse HTML. Por exemplo, exemplo 1 HTML. Você definiu a sua página e você fez essa linha de link aí, inserindo o seu arquivo styles.css dentro desse exemplo 1.html. Quando você for criar um exemplo 2.html, você vai usar esse mesmo recurso aí, de mandar inserir o CSS, esse arquivo CSS dentro do seu HTML. Ou seja, você está usando um recurso de reusabilidade. Você não vai precisar digitar o seu conteúdo CSS nos dois arquivos. Ok? A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Bom, e como é que a gente usa o CSS? Como é que a gente define toda a estilização das nossas páginas? É muito simples, olha só. Para estilizar um elemento, e quando eu digo elemento, é qualquer elemento HTML, tá? Pode ser um botão, pode ser um formulário, pode ser um texto, pode ser qualquer coisa. Precisamos apenas de 3 itens. Quais são eles? Vamos lá. No nosso exemplo aí, a gente colocou o body, que representa o corpo do HTML. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, tudo que tiver dentro do corpo do meu HTML, ele vai ter um background color, e esse background color a gente chama de propriedade. Então, da mesma forma que eu chamei o body de seletor, eu estou chamando background color de propriedade. Eu estou dando nome para esses personagens, para os componentes do nosso CSS. Então eu digo o seguinte, ó, essa propriedade background color, ela vai ter qual valor? Aí eu coloquei nesse caso aí, a gente vai ver daqui a pouquinho outras alternativas, eu coloquei nesse caso aí um valor hexadecimal, tá? Que corresponde à cor que eu quero utilizar de fundo para a minha página. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes essa questão do valor hexadecimal. Tá? Então, embaixo eu fiz uma descrição desses elementos, que o seletor indica qual elemento queremos utilizar. Há inúmeras maneiras de se selecionar um ou vários elementos. Isso a gente vai ver no decorrer do curso, tá? À medida que a gente for desenvolvendo as nossas aplicações. Propriedade indica o que queremos estilizar, como a cor da borda, o tamanho de uma imagem, um formulário, entre outras coisas. E o valor indica o valor da propriedade que eu quero passar. Se quisermos alterar a cor de uma fonte, por exemplo, a gente poderia colocar ali red como valor. Tá? Seria uma outra maneira de a gente atribuir. Mas vamos em frente. Se quisermos mudar a cor da fonte de todas as tags, por exemplo, a tag P, a gente quer mudar isso para azul. Como é que a gente vai definir isso? Olha, o nosso seletor agora é a tag P. Então, tudo que no nosso HTML tiver
P, representado pela tag P, eu quero que a cor seja blue, azul. É dessa forma. Então vamos lá. Primeiro declaramos o seletor, e então abrimos um bloco com chaves. Eu abro e fecho chaves. E é dentro deste bloco que declaramos a estilização. No caso, eu coloquei color blue. Dentro do bloco, indicamos o nome da propriedade que queremos estilizar, seguido de 2 pontos. A propriedade, no caso, no nosso exemplo, foi color. Após isso, passamos o valor da propriedade e fechamos a linha com ponto e vírgula. Tá? É dessa forma, essa sintaxe. Foi mais um exemplo que a gente apresentou de como definir o estilo. A forma correta de definir um estilo para mudar a cor de fundo de todas as tags H1, então dentro do meu HTML eu utilizei vários H1, né? São aquelas, quando eu quero botar um texto, né, com realce. Para eu mudar todas as características de fundo de tudo que tiver dentro dessas tags H1, eu faria background, color, e aí eu colocaria 2 pontos e um valor para essa cor de fundo. Dessa forma que eu faria. Veremos várias propriedades e seus valores organizadas por tipos na medida que a gente for desenvolvendo o curso. Né? Você vai ver que os valores normalmente se repetem para várias propriedades. É onde eu disse para vocês que isso acaba se tornando um artefato. Tá? E o nome das propriedades são bem intuitivos e bem simples de lembrar. Tá? E aquela história, pessoal, hoje em dia, para você, se você quiser recorrer a algum recurso que você talvez não se lembre, pô, o Google, se botou no Google, na hora vem a resposta. É por isso que a nossa preocupação tem que ser mais conceitual, entender os conceitos, porque na hora de aplicar a gente tem muita facilidade. Assim como no HTML, no CSS também podemos escrever comentários, que servem apenas para os desenvolvedores fazerem anotações. Vocês vão ver uma coisa assim muito interessante, no material que eu preparei do curso de React que vocês vão ver lá no 4º período, eu criei uma aplicação, né? Aliás, eu criei algumas aplicações, e essas aplicações têm todo o estilo, né, da aplicação, das páginas. Então, o que eu fiz? Dentro do arquivo CSS eu coloquei vários comentários, só para lembrar, ó, essa aqui é a cor que faz isso, essa aqui é uma cor de fundo, isso aqui faz um ajuste no tamanho, na largura, na altura. Aí eu coloco esses comentários. Né? Então, quando a gente vai usar um comentário para explicar o que a gente está fazendo, a gente faz isso aqui. Ó. A gente coloca aqueles que vocês já conhecem, que é o barra asterisco, aí eu coloco tudo que eu quiser e fecho com asterisco barra. Tudo que tiver entre isso aí, o navegador vai simplesmente ignorar. Isso aí é comentário do cara. Tá? Bom, isso é um comentário e será ignorado pelo navegador. Né? Esse foi um exemplo que eu coloquei. Bom, essa aqui foi a primeira parte, foi aquela parte que eu chamei de aula 13. Agora a gente vai passar para a aula 14, onde a gente vai falar um pouquinho, a gente vai utilizar alguns exemplos. Né? Essa primeira parte, essa primeira aula, ela foi mais conceitual. Agora a gente vai entrar com alguns exemplos. Então vamos lá. Cores. Eu acho que com esse exemplo de cores, eu acho que vai ficar muito claro, desculpe, para vocês como é que a gente vai poder aplicar outros recursos. Tá? Bom, nesta aula aprenderemos como alterar as cores. As cores são muito importantes na criação de um layout. Raramente iremos encontrar um site hoje em dia que seja todo branco, com letras pretas, sem nenhum elemento com alguma cor. Existem 4 maneiras de passar cores como valores de propriedades. São os seguintes. Então agora vocês vão entender aqueles exemplos iniciais que eu passei para vocês. Vamos lá, nomes. Podemos passar as cores pelo seu nome. As pessoas não costumam decorar o nome de todas as cores e os softwares de edição de imagens normalmente não utilizam. Portanto, não é muito utilizado na estilização.
E aí, pessoal, vale lembrá-los de que a gente está usando, por exemplo, como editor de texto agora o Visual Studio Code. Então, se a gente quiser utilizar em determinado momento uma determinada cor, definir uma certa opacidade, o próprio editor de texto já fornece esse recurso para a gente. A gente não tem que se preocupar, né? De forma assim manual, intuitiva, a gente consegue encontrar a cor que a gente quer achar. É como se você tivesse, digamos, vou te dar um exemplo aqui, como se você tivesse lá no Word, ou então no Paintbrush e você quer utilizar uma cor. O software te ajuda a encontrar aquela cor que você deseja, tá? Agora, o CSS também aceita transparente como cor, deixando a propriedade sem nenhuma cor. Vamos lá, a primeira opção a gente chama de RGB. Todas as cores são basicamente criadas a partir de 3 cores básicas. Então vamos lá. Vermelho, verde e azul. Com isso, temos o padrão RGB. Então, quando a gente for utilizar esse padrão CSS, a gente vai colocar 3 valores. O valor correspondente a red, vermelho, o valor correspondente a green, verde, e o valor correspondente a blue, azul. Para se obter uma cor, passamos a quantidade de vermelho, verde e azul que queremos. O menor valor é 0 e o maior valor é 55. Se quisermos, por exemplo, então veja bem, pessoal, vamos imaginar que a gente quer ter, por exemplo, uma cor vermelha. A gente quer que a fonte, a gente escreveu uma frasezinha lá, digamos que a gente usou uma tag P, a tag H1. A gente escreveu uma frase. A gente quer que essa cor seja vermelha. O que a gente vai poder passar no nosso CSS, utilizando-se o RGB? RGB entre parênteses. No primeiro parâmetro, que corresponde à cor vermelha, eu coloco 255, que é o máximo. Então ele vai assumir vermelho. Então, como eu só quero vermelho, eu não quero nada de verde, eu não quero nada de azul. Eu boto 0, 0. Ele zera a parte verde e zera a parte azul. Então, quando ele for mesclar isso, o que vai predominar? O vermelho. O azul e o verde está zerado. Tá? A gente vai ver na prática daqui a pouquinho com os exemplos. Isso porque passamos o valor máximo para vermelho e 0 para verde e para azul. Se quisermos o roxo, por exemplo, agora a gente quer um meio termo. A gente não quer nem o vermelho, nem o verde, nem o azul. A gente quer agora uma cor roxa. O que a gente pode passar como RGB lá no CSS? RGB, entre parênteses, 150, a gente coloca um valor intermediário para red, para vermelho. A gente zera o verde e a gente bota 150 para blue, que é o azul. Com isso, passamos um valor para vermelho e azul, deixando o verde zerado. Com esses valores, a gente produz o roxo. Aí você vai me perguntar, pô, mas como é que você sabe isso de cabeça? Eu não sei isso de cabeça. Tá? Isso aqui é um exemplo da minha apostila. Agora, se eu quisesse descobrir uma determinada cor lá na hora do meu código, eu não vou lembrar isso. O que eu vou fazer? Eu vou usar o meu VS Code lá para ele poder me ajudar a manipular esses valores. À medida que eu vou manipulando os valores, ele vai mudando a cor automaticamente para mim. Tá? Bom, se todos os valores forem zerados, a gente vai ter uma cor preta. Então, se eu colocar lá o RGB 000, a cor vai ser preta. Se eu colocar os valores máximos, 255, 255, 255, teremos a cor branca. Se todos os valores estiverem equilibrados, aí a cor vai ser cinza. Também há o padrão RGBA. Nesse padrão RGBA vai entrar um outro parâmetro, onde o A, que representa o alfa, significa alfa, indica a transparência da cor. O valor máximo é 1 e o valor menor é 0. Quer dizer, a gente vai trabalhar mais ou menos com um percentual. Né? Então tem um exemplozinho embaixo. Ó. 0 deixará a cor totalmente transparente e 1 deixará a cor totalmente opaca. Se quisermos usar uma cor 50% transparente, eu quero 50% de transparência naquela cor. É só colocar 0,5. Nesse exemplo de baixo aí, a gente colocou 0,3, está vendo? Quer dizer, o RGBA é o RGB mais o A. Quer dizer, são aqueles 3 parâmetros do RGB mais o parâmetro do A.
que determina aí o percentual de transparência que eu quero para aquele estilo, ok? Bom, agora a gente vai falar quando eu for utilizar os valores hexadecimal ou hexadecimais, que são os mais utilizados. O formato hexadecimal é o mais utilizado, principalmente em softwares de edição de imagens. Eu já falei várias vezes aqui que no VS Code você consegue manipular isso fácil. Eles seguem a mesma ideia do RGB. Passamos os valores de vermelho, verde e azul. A diferença é que as cores em hexadecimal começam com um sinalzinho de joguinho da velha, né? E os valores de 0 a 255 seguem o formato hexadecimal, né? Eu tenho certeza que vocês sabem, conhecem o hexadecimal, né? Eu acho que vocês, quando estudaram lá a representação binária, né, da organização de computadores, eu acho que em alguma dessas disciplinas aí vocês estudaram um pouquinho desse tema de numeração hexadecimal. É uma maneira diferente de contar. No nosso dia a dia, a gente usa o sistema decimal, né, de 0 a 9. No caso do hexadecimal, a nossa contagem vai de 0 a F. Então, o nosso vermelho em RGB, que a gente usava, lembram que eu falei agora há pouco, 255,0,0, em hexadecimal, como é que vai ser a representação? Jogo da velha, FF0000. Pô, Rubem, mas você sabe disso? Cara, não sei. Lá no, como eu te falei, lá no VS Code você manipula isso, tá? A gente está aprendendo aqui agora, assim, de uma forma bastante formal e conceitual, tá? Mas na prática a gente vai conseguir manipular isso via software, tá? O branco seria o joguinho da velha tudo F e o preto seria o joguinho da velha tudo 0. O formato hexadecimal não aceita transparência. Caso a transparência seja necessária, aí a gente tem que adotar o formato RGBA. Tá? HSL e HSLA. O HSL serve para declarar cores de acordo com 3 parâmetros. Aí já é uma outra característica, tá vendo, pessoal? A gente tem muito recurso no CSS. Por exemplo, se a gente quer controlar o tom, a saturação e a iluminação daquilo que a gente quer estilizar, a gente vai usar esse recurso, HSL e HSLA. Esse A tem o mesmo sentido do RGB do RGBA que a gente viu. Tem a mesma relação RGB e RGBA que a gente viu anteriormente. Tá? Para esse tipo de declaração, passamos um valor numérico de 0 a 360 e duas porcentagens. Então, no meu exemplo aí, ó, HSL 80,50,30. O primeiro valor é para tom da cor em relação à roda das cores, né? E aí os demais valores, como é o tom e a transparência e tal, aí a gente, que no caso que vem o A, né, que eu coloquei de 70%, a gente vai manipular com os outros percentuais, tá? Mas eu estou para dizer para vocês que esse padrão não é muito utilizado não, tá? É um recurso que a gente tem. Agora editando cores, vamos lá. Como é que a gente aplica isso agora na prática, né, usando o CSS? Praticando um pouco com algumas dessas propriedades, né, onde a gente vai poder alterar as cores. Então vamos lá. Color, que é a propriedade que eu quero usar. A propriedade color serve para alterar a cor da fonte. Então eu vou definir o seguinte, olha, lá no meu CSS, lá no meu arquivo CSS, eu coloquei o seguinte, ó, o seletor div, ele vai ter a cor vermelha. É dessa forma que eu defino. Então lá no meu HTML, onde ele encontrar div, ele vai mudar a cor para vermelho. Então, lá no meu HTML, ó, eu coloquei uma div lá, ó, meu texto. Para implementar o que foi proposto acima, deve-se fazer o seguinte. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente vai criar um arquivo chamado aula14.html com o seguinte conteúdo. Então, esse conteúdo. Agora eu vou para a prática, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou alternar para o meu prompt. Estou no meu prompt de comando. Tá? Limpei aqui a minha tela, mas eu estou dentro da pasta onde estão, vou dar um dir aqui, ó, onde estão os meus arquivos HTML, que eu vou
passar a mostrar agora para vocês, e os meus arquivos CSS. Tá? Bom, como eles estão dentro dessa pasta, eu vou digitar aqui code, espaço ponto, para eu poder automaticamente já chamar o Visual Studio Code. E ele vai abrir automaticamente nessa pasta. Então, esse comando faz isso. Code, espaço, ponto. Vocês se lembram de outras aulas. Vou dar Enter aqui. Ele abre o VS Code. Então, aquele arquivo que eu coloquei lá de exemplo, vamos alternar aqui novamente, só para a gente poder conferir. Olha, esse arquivinho que eu coloquei aqui, ó, HTML, exatamente esse arquivo aqui, ó, eu abri. Então vamos lá, para ficar muito claro agora em termos práticos, tá, pessoal? Deixa eu só fechar um negocinho aqui. Abriu sem querer. Vamos lá. Então vamos lá, agora foco total nesse momento, tá? Então, Carlos, agora você vai entender como é que a gente vai implementar o CSS, você que tinha me perguntado inicialmente. Então imagine que eu criei essa página aí, esse arquivo HTML. O que que esse arquivo HTML faz? Eu uso dentro dele, tá? Eu vou focar já no básico, tá, pessoal? Porque eu vou considerar que vocês já se lembram das aulas de HTML anteriores, tá? Se alguém não se lembrar de alguma coisa, retorna lá nas aulas anteriores de HTML para vocês pegarem esses conceitos aí. Mas olha, dentro dessa tag head do meu cabeçalho, eu criei um título, né, para minha página, que eu chamei de título. Aqui dentro, olha, eu coloquei o link, lembra do link? Link. Eu coloquei o rel, eu disse para ele que eu quero utilizar o style sheet, eu quero utilizar CSS, o tipo vai ser esse, né? Tipo CSS. O arquivo que eu quero importar para esse HTML chama-se styles.css. Então, pessoal, necessariamente na pasta que eu estou, que eu abri esse arquivo, eu tenho que ter esse arquivo styles.css. Então, só para conferir isso com vocês, eu vou voltar aqui no meu arquivo DOS, ó, lá no prompt de comando, no prompt do terminal, e vou mostrar para vocês que essa aula 14, como é que eu chamei ela aqui? De Styles, né? Styles CSS, ó. Opa, vamos voltar lá no prompt aqui. Você vai ver que esse arquivo styles.css ele está na mesma pasta que está a minha aula 14.html. Tá? Então, voltando aqui, ó, e eu vou confirmar isso mostrando aqui para vocês. Ó, arquivo aula 14.html, esse é meu HTML. Agora, ó, esse arquivo styles.css, tá aqui, ó, styles.css, ó, tá aqui. Então, para esse arquivo CSS, agora eu vou voltar para a transparência. Tá? Daqui a pouco eu não vou precisar voltar para cá porque eu vou explicar direto no código, tá? Mas o arquivo é esse aqui, ó. O que, que eu digo aqui no material? Crie um arquivo chamado styles.css, foi o que eu fiz, com esse conteúdo. Eu estou dizendo o seguinte, olha, aonde você encontrar div, você vai mudar a cor para vermelho. Aí eu digo embaixo, em seguida abro no navegador o arquivo aula14.html, para a gente poder ver isso funcionando, para a gente poder ver isso na prática. Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code, eu vou voltar aqui para o nosso arquivo aula14.html e vamos continuar a explicação aqui. Então, nessa linha que eu acabei de dizer para vocês, né, que é aquela linha que eu expliquei na aula 13, naquele material anterior, aqui a gente define que eu quero importar um arquivo de estilos, um arquivo CSS. E o nome desse arquivo, styles.css. Tá? Dentro desse arquivo HTML, o que, que eu faço? O que, que esse HTML faz na prática? Ele simplesmente exibe essa frase, meu texto. Então, se eu executar esse HTML, pura e simplesmente, se eu não tivesse nenhum tipo de CSS, de qualquer forma, ele ia exibir meu texto. Tá? Só que agora, ao exibir meu texto, ele vai ter que verificar se existe algum estilo para esse meu texto. E aí o que, que ele vai fazer? Olha, lá no styles.css a gente diz o seguinte, repetindo. Olha, o CSS indica que onde eu encontrar dentro do meu HTML a tag div,
Eu vou mudar a cor para red. Olha só o detalhe que eu falei com vocês, tá vendo? O nosso Visual Studio Code, ele já coloca aqui. Se eu coloquei red, ele já botou uma característica de vermelho ali, ó. Já pintou de corzinha vermelha, para facilitar a minha vida. Então eu volto lá no aula 14.html, onde eu vou verificar se eu coloquei essa div aqui lá, ó. Então vamos lá. E de fato eu coloquei, ó. Eu coloquei a tag div justamente para delimitar o meu texto. Essa frase, meu texto, né? Beleza, ó, salvei aqui o arquivo. Agora vamos fazer o seguinte, para a gente poder executar isso aqui, vamos relembrar um pouquinho. Eu venho aqui no menu arquivo, do Visual Studio Code, e eu tenho aqui uma opção, o melhor. É isso mesmo, né? Venho aqui no arquivo e vou... Pô, gente, não é que me deu um branco aqui, vou clicar com o botão direito, isso. Vou clicar com o botão direito. Repetindo aqui, ó. Aqui está o meu arquivo, aula14.html, né? Que é esse arquivinho aqui, ó. Eu clico com o botão direito. É tanta linguagem que às vezes eu me confundo. Clico aqui com o botão direito. E aqui, ó. Opa, mas não é isso não. Eu quero usar o Live Server. Quem que pode me dar uma dica que me deu um branco? Mas pode ser que não tenha instalado nesse computador aí. Ah, boa. Boa, Cleiton. Boa, cara. Boa. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para instalar? Quem se lembra aí? Aonde que eu venho? Aqui eu localizo. Aqui eu tenho o controle de fonte. Aqui eu mando executar. E aqui eu tenho as extensões, né? Então, live server. Isso aqui, ó. Realmente não estava instalado, ó. Live server. Bom, mais uma que vocês aprenderam, né? Se o live server não tiver instalado, a gente tem que vir aqui nas extensões. Eu digito live server. Tá? Vou mandar instalar. Maravilha. Eu tenho que estar conectado na internet. Ele já está instalando aqui. Beleza. Maravilha. Já foi. Vou fechar aqui. Né? Volto aqui. Vou voltar para o meu código. A extensão já foi instalada. Agora, teoricamente, se eu clicar aqui, ele já tem que me apresentar essa opção. De fato, ele apresentou. Então, repetindo, olha. Cliquei com o botão direito aqui em aula 14.html. Open with Live Server. Abra com o Live Server. E o que é o Live Server, pessoal? É o nosso servidor web que foi instalado por meio desse plugin do Visual Studio Code. Tá? A gente tem, inclusive, uma videoaula já gravada lá na nossa playlist que fala sobre isso. Tá ok? Então, olha, vou clicar agora, então, repetindo aqui, ó. Clico com o botão direito em cima do aula 14.html. Depois eu venho aqui, ó, e clico com o botão esquerdo em cima dessa opção. Quando eu clico com o botão esquerdo, automaticamente ele chama o navegador e olha o que ele faz. Olha, aumentei a fonte aqui. Ele mostrou o meu texto, foi o que eu pedi para ele fazer, só que qual a cor da fonte que ele utilizou? Vermelho. E foi exatamente aquilo que eu pedi. Ó. Eu pedi aonde? Eu pedi no meu Styles. Olha, a cor que eu quero que você implemente é vermelho. Tá? E o que eu quero imprimir é o quê? É o meu texto, que está dentro da tag body, e o meu texto está dentro da tag div que eu defini dentro do meu arquivo stylus.css. Agora, pessoal, uma pergunta que eu quero que vocês façam a seguinte reflexão. Se no lugar do div aqui, se eu alterasse, por exemplo, para body, funcionaria? Sim ou não? Podem responder. Pelo que vocês viram de conceito. Pode falar, Acredito Cleiton. que funcionaria.
Beleza, é isso mesmo, sem problema. Tá? Eu só mudei o seletor. Tá? E como eu só tenho aqui, eu só tenho uma frasezinha, né? Ok? Depois vocês façam esse teste aí. Bom, pessoal, eu acho que nesse primeiro exemplo, eu vou voltar agora para a minha transparência, mas eu acho que nesse primeiro exemplo aqui a gente já teve assim uma ideia em termos práticos de como é que funciona o HTML e o CSS. Tá? Deixa eu voltar mais uma vez aqui. Vocês já tiveram uma visão clara de que o HTML é o arquivo onde eu defino toda a estrutura da minha página, dos elementos, quais são os elementos, se eu vou colocar texto, se eu vou colocar tabela, todos aqueles elementos que a gente viu nas nossas aulas de HTML, eu vou colocar aqui dentro. Agora, eu quero mudar a cor de uma determinada tag. Eu quero aumentar a largura, aumentar a altura. Eu quero fazer a estilização disso. O que, que eu faço? Eu recomendo que vocês criem em separado um arquivo style CSS, definam tudo dentro dele, definam os seletores de acordo com os elementos HTML que vocês têm, e aí vocês definam os estilos, as cores, os tamanhos. Eu posso ter várias propriedades aqui e a gente vai ver algumas delas durante o curso. Tá? Então, o HTML eu defino a minha página com toda a sua estrutura. O CSS eu defino o estilo do meu HTML. Eu acho que nesse momento ficou muito claro toda aquela parte conceitual que a gente viu inicialmente. Se por acaso alguém não ficou muito claro aquela parte conceitual, se vocês posteriormente estudarem o material, vocês vão entender perfeitamente todos aqueles conceitos que eu apresentei inicialmente. Ok, pessoal? Beleza. Então O vamos. professor, rapidinho. Nesse caso aqui, você fez a div com um texto só, né? No caso, meu texto. Supondo que o meu texto fosse o título e eu quisesse colocar o parágrafo, o título de uma cor e o parágrafo de outra. Sem problema nenhum. Se eu quisesse, por exemplo, colocar uma tag P aqui para representar um parágrafo, essa tag P eu ia colocar aqui dentro do Lá style. no CSS ele ia ser de outra cor. Exatamente. Ah, Qual tá. seria o meu seletor? Não seria mais o div. Eu vou criar um outro seletor aqui dentro. Nesse mesmo Sim, arquivo, eu vou pendurando todos os meus seletores aqui dentro. Eu vou entendi. colocar aqui P, vou abrir a chave, vou colocar as propriedades, vou fechar a chave. Show, valeu. Entendeu? E dessa forma, cara, a gente brinca de HTML. Tá? Bom, então vamos avançar, né? Vamos lá, para a gente poder concluir. Então, esse foi o primeiro exemplo. Agora, pessoal, a gente vai passar rapidamente, são alguns exemplos de algumas propriedades que a gente poderia utilizar também, alguns outros recursos. Tá? Então, por exemplo, background. A propriedade background muda o fundo dos elementos. Para alterar a cor, utilizamos a propriedade background color. Podemos também utilizar a propriedade background image para passar uma imagem como fundo. Vamos manter um foco, então a gente vai manter o foco nas cores, tá? Então, eu vou mostrar esse exemplozinho aqui que eu criei chamado background, tá? Então vamos lá no VS Code. Eu botei tudo dentro da mesma página, tá? Então eu criei um arquivinho chamado background aqui, ó. Aula 14 background.html. Eu criei esse arquivo, tá? Eu coloquei o meu texto aqui. É claro que aqui na transparência eu só coloquei essa div, mas é claro que o HTML tem que ter todo esse conjunto, tá, pessoal? Tá? Fiquem atentos a isso quando vocês forem estudar. E aí eu defino toda a característica, eu defino o link, o caminho, né, e tal. E aqui eu já defini que o estilo que eu quero importar agora para o meu CSS chama-se styles-background.css. Então você volta aqui, ó, style background CSS, ó, tá vendo? É o arquivo que eu quero importar. Então eu vou abri-lo aqui, ó. Aqui eu já estou dizendo que eu quero o quê? Eu quero um background, eu quero verde, ó. Aqui eu coloquei hexadecimal, tá vendo aqui, ó? Eu passo o mouse aqui, ó. Aqui eu poderia manipular, tá, pessoal? Depois vocês testem, façam essas experiências aí com o VS Code, tá? Eu vou fazer aqui para poder agilizar a nossa aula, tá? Então vamos lá, eu quero executar agora isso aqui. Como é que eu faço? Botão direito, abre com Live Server, tá lá, ó. Aqui é o meu texto, o fundo dele é verde, tá? Maravilha. Então voltamos aqui. O que mais? Mostrei também
opacity, né? De opacidade. A opacidade não é uma propriedade de cor, mas como influencia na visibilidade do elemento, né, que foi colocado. Né? Aqui a gente colocou aqui por questões de organização. A opacidade é um número de 0 e 1, entre 0 e 1, onde 0 é transparente e 1 é opaco. Então a gente vai ver isso na prática. Então eu quero uma opacidade de 50%, tá? No caso da minha div, tá? Para esse meu texto aqui. Então observem bem, eu vou voltar aqui no VS Code, eu vou pegar o exemplo aqui da opacidade. Ó, esse é meu HTML, tá? Aí eu criei um arquivo de estilos para opacidade aqui, ó. Estilos opacidade. Observem que eu só mandei mudar a opacidade. Eu poderia colocar uma cor aqui dentro, tá? Junto com a opacidade. Se eu quisesse colocar 2 propriedades, 3 propriedades, quantas eu quisesse aqui dentro para a div, eu só coloquei a opacidade. Então, a cor que ele vai mostrar para esse meu texto aqui, ó, vai ser uma cor padrão, tá? Do HTML. Tá? Então vamos lá, vamos executar isso aqui. Clica com o botão direito, mandei abrir. Você vê que a cor é padrão, só que percebem que ela está meio que opaca, né? Ela está com uma opacidade de 50%, ela está meia fosca, vamos dizer assim. É isso aí que a gente quis fazer, tá? Voltando aqui, eu tenho mais alguns exemplos. Vamos agora de borda. Veremos com mais detalhes sobre bordas em uma aula no futuro. Abordaremos nesse momento somente a possibilidade de mudar a cor das bordas dos elementos. Então, olha só. Eu agora quero fazer o seguinte, eu quero colocar esse meu texto, mas eu quero definir todas essas características. Eu quero colocar uma largura de 5 pixels para minha borda. Eu quero colocar um estilo solid. Eu quero colocar uma cor para minha borda. Eu quero misturar tudo isso aqui para essa div. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que fica no VS Code. Aqui eu coloquei, ó, como é que eu chamei aqui de border. Aula 14, border HTML. Então, isso aqui é meu arquivo. Observem que eu tenho uma div meu texto. Eu mando importar o styles border CSS. Então, vamos procurar aqui o style border CSS. Tá? Então, isso aqui é o que vocês criam, tá, pessoal? Na prática, lá quando vocês estiverem desenvolvendo. Então, seleciono aqui, ó. Então, aqui as características. Vamos rodar? Vamos lá. Border. Clica com o botão direito. Mandei abrir o servidor. Tá lá. Eu defini uma borda aqui verde, né, e tal, para o meu texto. Ok? Voltando. Acabou. É só isso. Tá? Bom, pessoal, eu acho que, assim, com esses exemplos que eu apresento, essa parte conceitual do CSS, com esses exemplos, eu acredito que vocês já tenham tido assim uma noção, uma visão geral de como é que você cria um documento HTML e como é que você define um estilo para ele, de uma forma assim mais simples possível, tá? Vocês vão ver e vocês vão se encantar com as linguagens que a gente utiliza, em que, como eu falei com vocês, o HTML e o CSS se tornam artefatos, fazem parte só da sua aplicação. Muito embora aquele cara que quer deixar a aplicação bonita, uma aplicação muito bem apresentável, ele tem que ter umas características de design, né? Ou então, não é o meu caso, né? Eu não sou designer, ou então chamar um cara que tem esse perfil de construir isso aí, de repente de desenhar na mão isso lá no Paintbrush, em algum software gráfico, e depois você pega aquilo e importa para dentro da sua página. E para importar isso é fácil, né? É só você aplicar as características dessa imagem. Tá ok? Então, vou encerrar aqui, pessoal, esse momento da aula,